Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Está começando o programa Café com Boa Notícia, todas as manhãs, de 6 às 7 da manhã. Você está comigo aqui, eu tenho certeza que o poder de Deus vai operar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais esse dia, Pai. Todo-Poderoso Deus, nós te glorificamos, te exaltamos. O Senhor é tudo o que precisamos, o Senhor está na frente de tudo. Meu Pai, nada temerei porque o Senhor está comigo. E essa pessoa que está orando comigo agora, que por algum motivo, meu Deus, se esfriou na fé, está distante do Senhor, através desse programa, meu Pai, através dessa oração, que a fé dela venha, meu Deus, aquecer. Que essa pessoa venha ser curada, meu Deus, dessa dor que ela está sentindo debaixo do braço. O braço não consegue levantar, é uma dor imensa, meu Pai, no ombro, nos joelhos. Meu Deus, essa pessoa não consegue, meu Deus, ter paz na alma, mas nesse momento, o teu poder e a tua unção toca na vida dela. E esse dia, essa terça-feira, vai ser maravilhosa e quem crê, diga amém. Glória a Deus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Solta um louvor alegre aí, servo de Deus. Isso, com alegria, para cima. É como o nosso Deus te ensina, meu irmão. Você tem que estar sempre feliz, alegre. Diga assim como Davi, ele pediu para Deus, torne a dar-me a alegria da salvação. Lá em Salmo 51, melhor dizendo, Salmo 51, versículo 12. Você é uma bênção em nome de Jesus Cristo, tá? Sua casa é uma bênção. E eu me chamo Isaías Lima e sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Fortaleza, na nossa sede. Na nossa sede estatual. Faço parte da equipe do missionário R.R. Soares, ele que me enviou para esse lugar, para ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus Cristo, tá? Olha, o endereço da nossa igreja é Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Imagens, por favor, da nossa igreja. Ele vai colocar imagens da nossa igreja. Isso aí já dentro da nossa igreja, tá? O hall de entrada, todo o salão, né? Nós chamamos de nave, onde a adoração, o louvor, meu irmão, é feito para o nosso Salvador. E amanhã eu faço uma convocação. É isso mesmo. Amanhã é dia da família, exatamente. Nós vamos colocar a nossa família no altar de Deus, exatamente. Você vai colocar a sua casa, a sua família, através de uma fotografia. Você vai preparar uma fotografia, faz um álbum de fotografia, às vezes num papel A4, e traz. Nós vamos colocar em cima do altar. Vai ser um propósito de quarta-feira. E traz a foto do doente, traz a foto do seu casamento, traz a foto dos momentos mais felizes que você, meu irmão, teve na sua vida. E nós vamos apresentar ao Senhor para Deus consagrar e abençoar. Mas antes de falar um pouco sobre isso, vamos tomar um café. Vamos tomar um café quentinho da hora. Você gosta de café? Pastor, não gosta de café. Eu tomo chá, eu gosto de tomar o leite, eu gosto de suco de manhã. Pastor, não tomo nada, só água. Glória a Deus, então bebe a sua água aí, em nome de Jesus Cristo, mas tudo na presença do Senhor. Obrigado, servo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Tá quente, tá maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Olha, para mais informações, 98675-7493. 98675-7493, tá bom? Pastor, eu tenho uma dificuldade para saber onde é que fica a igreja. Como assim? Não tem dificuldade alguma. Eu vou mostrar para você um vídeo de como é fácil chegar aqui, tá bom? Mas antes, você vai assistir um testemunho de transformação, de cura. Presta atenção naquilo que o nosso Deus ele faz. Às vezes você está numa situação complicada, você fala assim, pastor, acabou para mim. Não, não acabou não. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser. Você vai ver um testemunho muito forte, poderoso. Depois você vai saber como é fácil chegar aqui na nossa igreja. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, 1103. Vamos lá. Quanto tempo? 12 anos. Eu tenho 75 e hoje ela saiu. Aplaudir Jesus. Qual o nome da senhora? Marisa. Marisa, desde os 12, quanto tempo aí? Faz a conta aí. A senhora tem 75? E agora? Levanta aí para ver se...
Não dói mais? Já fui curada aqui agora. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia! Nós sempre quisemos ser pais. Então, eu tive a primeira gestação, eu tive um aborto espontâneo. E quando eu estava perdendo o neném, eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, para ti, nada é impossível. Nada. E se tudo terminar, eu não perco esse neném. Só que, infelizmente, eu perdi. E nesses dias, nessa semana que aconteceu isso, eu coloquei um som no telefone. Eu sempre ia para o trabalho ouvindo música. E a música que eu selecionei não tocou, tocou outra. E nessa música que tocou dizia assim, eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és o meu Senhor. E 2 meses depois, eu tive um sangramento por 15 dias. Achei que eu estava com alguma hemorragia, tinha menstruado e estava com alguma hemorragia. Fiz o exame, um transvaginal, na verdade era o Mateus. E durante a minha gestação eu tive muitos problemas. Eu tive hematoma subcoriônico que fazia sangrar e o risco de perder era muito elevado, eu tinha que ficar deitado. Eu tive diabetes gestacional, pré-eclâmpsia grave, cisto no rim, pedra na vesícula. Meu Deus do céu. Rim. E eu dizia desde o começo, desde o dia que eu descobri que o Mateus estava no meu ventre, Senhor, essa criança não é minha, essa criança é tua. Está aqui o Mateus. Que lindo! Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, vamos para a palavra de Deus e olha, presta atenção no que vai ser dito agora. Deus vai te abençoar muito. Presta bastante atenção, porque as pessoas sofrem, aí a Bíblia fala, por falta de entendimento da palavra, de entendimento da vontade de Deus, mas presta atenção nisso. Eu vou começar lendo com vocês um versículo que é uma esperança em momentos complicados e difíceis. Pastor, tem esse versículo? Tem. João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo é o 33. Por favor, na tela, em nome de Jesus, a Bíblia fala assim, ó, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Olha Deus preparando você para uma situação. Nosso Deus está dizendo, ó, tenha paz. Em quem? Nele, no Senhor. Continua, por favor, em nome de Jesus. Diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só que versículo importante para o seu dia começar bem, para a sua semana começar bem, claro. Ontem foi uma bênção, hoje, terça-feira, vai ser melhor ainda e amanhã vai ser poderoso.
Mas o que você tem que entender algo? Nosso Senhor Jesus está falando assim, ó, você tem que ter paz no teu interior. Para quê? Para que no dia que você passar por uma aflição, porque no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter dificuldade. Isso aqui não escolhe cor, raça, não escolhe classe social ou lugar, é só rico, é só pobre, ou só uma pessoa, nós falamos, né, evangélica que passa por situação complicada, ou espírita, não. A Bíblia fala que no mundo, todo mundo passa por tentações, por aflições, situações difíceis. Mas o nosso Deus em seguida fala assim, e tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com o Senhor você consegue vencer. O que eu quero que você entenda? A aflição, você passa. E você tem que tirar da sua cabeça o seguinte, o que eu fiz para merecer isso? Talvez eu estou falando com uma pessoa agora que na cabeça dela está dizendo assim, o que eu fiz para merecer essa situação complicada? Você não fez nada. Porque qualquer pessoa pode passar aflição. Existe uma confusão no meio do povo de Deus. Qual é a confusão? Eu vou explicar agora. Entre duas coisas. Uma chamada que nós estamos falando de aflição e a outra maldição. Escuta isso aqui vai clarear a sua mente e você vai ter uma percepção melhor do que está acontecendo na sua vida hoje. Aflição e maldição. O que são, pastor? O que são essas duas coisas? Elas soam iguais, são palavras muito iguais. Aflição, maldição. Só que são distintas, são diferentes. A aflição vem para todo mundo, como eu disse. Qualquer pessoa pode passar aflição, seja ela na igreja ou fora da presença de Deus. Qualquer pessoa passa por aflição. Então, se você é uma pessoa que anda na presença de Deus, anda no compromisso com o Pai e está passando na aflição, você pode ter certeza que ela vai passar e você, com certeza, vai aprender algo com ela. Pastor, e a respeito da maldição? Maldição é diferente. Maldição, para ela acontecer na tua vida, que é a aflição, que é a maldição, para ela acontecer na sua vida, precisa de uma causa. Precisa-se de uma porta aberta. Então, maldição só vem na vida de uma pessoa se tiver causa. Ah, então eu tenho que entender. Pastor, só quer dizer que se eu pequei, se eu fiz algo que desagradou a Deus? Exatamente. É isso aí. Se uma pessoa pecou, abriu porta para o diabo, vem a maldição. O que não pode acontecer, e meu amigo que me assiste toda manhã, o que não pode acontecer? Essas duas coisas se confundirem. Olha só, uma para cá, outra para lá. A aflição, você que está na aflição achar que é maldição, e quem está na maldição achar que é aflição. Porque muda tudo aí. Olha o cuidado que você tem que ter. Se você é uma pessoa que está na aflição, e se você achar que está na maldição, você vai ter uma mania de perseguição. Ah, meu Deus, olha, meu Deus, aquele negócio, né? Você pede perdão a Deus, mas você nunca se sente perdoado. Aí você sempre acha que a luta que você está passando é uma maldição. Contrário disso, é uma pessoa que está na aflição e está, melhor dizendo, uma pessoa que está na maldição. Ah, meu amigo, abriu porta para o diabo, abriu porta para o pecado, e na cabeça dela, na cabeça dele, ele acha que é uma aflição, que todo mundo passa por isso. E não é. Existe algo que essa pessoa ela precisa resolver com Deus, exatamente. Você está prestando atenção. Precisa resolver com Deus. E se não tiver essa organização, se não tiver essa disposição de se resolver com Deus, aí a vida fica amarrada. Entendeu agora a diferença entre aflição e maldição? E também não pode confundir as duas? Tenho certeza que Deus falou contigo nessa manhã, em nome de Jesus. Solta um louvor bonito aí. Isso! Glória a Deus! Exatamente. Deus de Sadraque, de Mesaque, Abednego. Pastor Jaime de Amorim Campos, nosso pastor lá em São Paulo, e é pastor dos pastores. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus Cristo. Isso, pode deixar aí, ó. Varão de guerra, Deus invencível. Você, meu irmão, uma bênção de Deus, em nome de Jesus Cristo, tá? Você vai ficar agora com testemunhos e também com depoimentos das pessoas que saem da reunião e são abençoadas. Mas vou deixar aqui o telefone, 986757493. Vamos lá.
com a quarta-feira, no início da campanha, que foi do Lava as Mãos. Ah, glória a Deus. O meu sogro, ele estava, né, para a glória de Deus, com alguns problemas de visão, glaucoma e outras coisas, praticamente com a visão totalmente comprometida, e ele precisava fazer uma cirurgia. Sim. Ele mora no interior de Itapipoca e precisava fazer uma cirurgia. E ele já tinha vindo 4 vezes para Fortaleza, mais uma das filhas dele que mora lá. E quando chegava aqui em Fortaleza, ele não conseguia fazer a cirurgia porque a pressão dele estava altíssima. Olha aí. Né? Mesmo ele tomando remédio de pressão, ele não conseguia ir para a sala de cirurgia. E a gente veio em oração. E no primeiro dia que a gente veio da campanha da quarta-feira, né, que a gente lavou as mãos e tudo, então eu fiz a oração, lavo a mão, botei as mãos em direção à minha casa, mas sempre com pensamento nele, né? Para ele fazer essa cirurgia, para dar tudo certo. E ele sempre estava vindo fazer a cirurgia dia de segunda-feira. E a campanha foi quarta. Sim. Quando foi quinta-feira, a minha cunhada falou assim para o meu esposo: estamos em Fortaleza e o pai acabou de fazer a cirurgia. Olha só. E assim, a gente não esperava que fosse uma quinta-feira, né? E aí a gente se levantou, se ajeitou para poder ir visitar ele. E antes da gente sair de casa, ela ligou: não venham, porque ele já recebeu o alta, a gente já está indo para casa. Olha que E assim, não apenas pela nossa oração, porque a gente já sabe que a família, outras pessoas estavam orando, mas com fé naquilo que a gente determinou na quarta-feira. Já era para eu ter contado na quarta-feira, né? Mas aí eu resolvi puxar para os irmãos também contarem os testemunhos deles. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Qual o seu nome? Cícera Rodrigues de Oliveira. Cícera, o que Deus fez aí? Conta pro povo. Eu saí de Itapipoca, veio para cá. Eu veio com tipo uma tijolinha assim dos meus olhos. E não estou sentindo mais. Eu não consegui entender o que tinha nos olhos. É um caroço. Um caroço nos olhos. Em cima dos meus olhos. Em cima, bem na direção da visão? Da carne dos olhos. E agora? Não está mais. Não está mais? Não. Vamos aplaudir Jesus, que ele é lindo. O que o senhor achou do culto? Maravilha, eu ouvi só bênçãos, alegrias, prosperidade. Show, parabéns, viu? O que a senhora achou do culto? Maravilhoso, foi só bênção. E a palavra para você? Maravilhosa, meu coração. Feliz demais. Ai, boa noite. O que a senhora achou do culto? Maravilhoso, meu Deus. Só vindo aqui pra pessoa ver como é bom aqui, viu? A senhora está saindo daqui feliz ou triste? Muito feliz. Muito, muito, muito. Como que a senhora está saindo depois de uma reunião dessa? Renovada, muito abençoada, muito, muito feliz. A palavra tocou no coração? Muito e muito. Muito maravilhoso. Está saindo daqui feliz ou triste? Muito feliz. Abençoado ou não? Muito abençoado. Indicaria para outras pessoas? Com certeza. Só vim pra cá, que você vai ser muito abençoada. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você.
Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Glória a Deus, pessoal. Olha, presta atenção. Amanhã, na nossa igreja, 5 reuniões da família. Exatamente. Imagens da família, meus irmãos, é o bem maior que você tem. Isso aí é a bênção que Deus te deu. Olha só, a família foi a bênção que Deus te deu e muitos desprezam. Mas o que eu faço, pastor? Eu dou atenção para o meu filho, eu dou atenção para minha filha, eu dou atenção para minha esposa, marido. Eu sou uma pessoa, pastor, que cuido muito bem financeiramente, mas e espiritualmente. E a direção divina para o teu casamento. Às vezes você está passando por situações no seu casamento a ponto da separação, porque você não entendeu ainda que é necessário ter a cobertura espiritual, a bênção de Deus no seu casamento. Isso só vai acontecer, meu amigo, quando o temor de Deus estiver no teu coração. Eu preciso colocar a minha família no altar de Deus. Filhos nas drogas, brigas constantes. Amanhã, vem colocar, traz uma fotografia, amanhã, traz uma fotografia e traz para o altar de Deus. Vai ser nesse altar aí, coloca a imagem do altar. Nesse altar onde eu estou orando com essas pessoas, onde eu estou buscando a Deus, você vai trazer, em nome de Jesus, a fotografia que nós vamos colocar nesse altar. A minha família no altar de Deus. E que horas, pastor? 7, 9, meio-dia, 3 horas da tarde e também às 19 horas. Eu espero você e a sua casa. Você vai ficar agora com a novela da vida real. Eu tinha doença rara. Era miastenia grave, uma doença séria, que a gente perde o movimento do corpo. Então, a miastenia é uma doença que vai afetar a conexão entre o nervo e o músculo. E isso vai fazer com que haja uma interferência no movimento do paciente, sendo que ele vai ficar mais fraco, com algumas dificuldades para enxergar, pálpebra cai, dificuldade para engolir comida, dificuldade para fazer suas necessidades básicas. E eu fui perdendo a força do corpo. Eu saía e caía na rua. Tipo, desligado da tomada. Caía com tudo. E não levantava mais. E daí fui perdendo a força na boca para mastigar e amortecendo tudo. E até os olhos dele, ele não conseguia nem enxergar. Ele precisava ficar segurando os olhos para ele poder ver. Aí eu fazia isso aqui, ó. Dirigindo com o olho abrindo o olho aqui. Então a gente tem alguns tratamentos, em alguns casos tem uma cirurgia, não tem cura ainda, mas a gente tem um tratamento e um tratamento bem adequado melhora a vida do paciente. Em dezembro de 2024, Carmelino foi internado pela primeira vez. Ele teve uma melhora e recebeu alta, porém, em fevereiro de 2025, ele voltou para o hospital numa situação ainda pior. Cheguei no hospital pela segunda vez, fui internado de novo. E o medicamento custava R$147 mil. No outro dia, o medicamento estava lá. Comecei a tomar, aí comecei a passar mal daí. Aí até que tiveram que me entubar. Não teve jeito. Passou acho que uns 2 dias que ele ficou internado. O hospital mandou mensagem, ligou, falando para algum familiar ir lá. Daí chegou um médico lá e explicou que, devido à doença dele, ele foi ao banheiro e ele não estava conseguindo respirar. Tanto que a doença afetou todo o corpo dele, ele não conseguia respirar. Cheguei a clamar, Deus me leve, que eu não estou aguentando mais. Joguei toalha, mas não deixaram a toalha cair no chão. Até onde eu fui na igreja, a Igreja Internacional da Graça, aonde eu fui muito bem recepcionada, muito bem atendida. E no final do culto, vieram até mim e eu pedi oração. E eu achei muito bacana porque assim que eu saí da igreja, uma pastora já entrou em contato comigo
E foi assim vários dias, perguntando como ele estava, falando para mim colocar o copo de água. Eles estavam sempre me incentivando e falando que estavam orando pelo meu pai. A melhor coisa que eu fiz foi entregar a vida do meu pai nas mãos de Deus, porque eu sei que ele ia fazer um milagre. Então, e cada dia que a gente ia lá, a gente não tinha notícias boas. Até que teve um dia que a gente chegou lá no hospital, o médico falou assim que ele já estava dando uma melhorada, mas foram tentar desentubar ele não aguentou ficar muito tempo. Isso aconteceu 2 vezes. Quando foi 12 dias internado na UTI, eu cheguei no hospital, ele estava sem. Já estava sem a intubação. E aquilo para mim, assim, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ver ele sentado, falando, conversando. E assim foi indo, graças a Deus. E daí depois ele já foi pro quarto. O meu pai depois vai contar algo muito forte que aconteceu. Eu prefiro que ele conte, porque é algo dele que aconteceu nesse quarto. Eu senti tipo um vento no meu peito, eu deitado, de barriga para cima, senti um vento, veio forte, assoprou meu peito assim, ó, bem do lado esquerdo aqui. A partir desse momento eu se tornei outra pessoa. Daí saía aquele vento, ficou forte assim, daí foi se distanciando. Daquele momento até agora só mudou minha saúde. Carmelino teve as forças do corpo restauradas por completo e ele recebeu alta hospitalar no dia 26 de fevereiro de 2025. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu estou curado. E Deus mudou totalmente a minha vida. Como bem, tô comendo até demais. Ele tem força, ele anda fazendo as ginásticas dele, né? Tá enxergando muito bem, graças a Deus. Hoje ele tá totalmente diferente. É só as mãos de Deus para fazer isso. É gratidão pela vida de cada um que me atendeu e que se preocupou e que ainda se preocupa, né? Então, o meu pai, ele é um milagre. Eu agradecer a Deus, primeiramente, todas as pessoas, e especialmente a Igreja da Graça, pessoa que a minha filha foi lá, pediu oração. O que eu tenho a falar? A não ser, Deus, obrigado por tudo e por todos. Que coisa linda, hein, pessoal? Glória a Deus, aleluia. 986757493. Começou o dia animado. Glória a Deus por isso. Gente, vamos para um testemunho agora, muito forte. Esse testemunho aconteceu na nossa igreja. Pessoas que foram abençoadíssimas. E eu preciso dividir com vocês. Gente, o nosso Deus é maravilhoso. E por que você ainda está aquém do que você deveria ser? Você tem que estar aqui buscando, adorando, buscando a presença de Deus. Vem amanhã. Pastor, eu quero ir conhecer o Senhor, pegar na mão do Senhor. Vai ser um prazer te conhecer. Vai ser um prazer orar por ti, em nome de Jesus. Nas 5 reuniões eu estarei presente. Exatamente. 7, 9, meio-dia, 3 da tarde e às 19 horas. Eu estarei presente nas 5 reuniões. E eu vou ter a alegria de te receber aqui na igreja, em nome de Jesus. Você vai ficar agora com esse testemunho em nome de Jesus. Em seguida, o missionário responde. Bom dia, servo de Deus, tudo bem? Bom dia, pastor. Qual o seu nome? Nacélio. Oi, irmão Nacélio, o que Deus fez? Há dias, pastor, que eu venho com dor no joelho. Dor no joelho, E como é que... Movimenta esse joelho para eu ver aqui. Como é que é? Inclusive, como é que estava essa dor? Inclusive, eu estou até com um tensor nos 2 joelhos. Isso. E aí? Agora tá... Se fizesse isso aí, doía? Doía, eu não podia nem levantar isso aqui. E agora? Agora eu estou levantando os 2. Ó. É só buscar Jesus, né? É verdade. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Missionário, não conseguir orar por longos períodos é um problema? Eu acho que é, irmão, porque é tão gostoso você entrar na presença de Deus. Às vezes você relaxou um pouco e Deus está dando um castigo para você. Você tem que buscar Ele mais para não desprezá-lo como muitos desprezam. Aí você vai orando, tem hora que você não quer nem parar de sair, fica tão gostoso. Deus abençoa mais e Deus abençoa. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas.
Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Amigos, hoje nós temos uma palavra bonita que é Jeremias 39, 18. Porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Acabou. Ninguém tocaria na alma dele. Por quê? Porque ele estava simplesmente sendo homem de Deus. Ninguém tocaria no pessoal de Judá que era de Deus. Eles iriam, tomariam todos dele, mas menos a alma. A alma Deus está presente. Na hora que Deus visitasse, ele se visitou, eles reconstruíam Jerusalém e fariam prodígio na terra. Vamos orar agora, Pai, oramos, determinamos, exigimos. A todo mal que saia, que vai embora, não pode ficar. Todo sofrimento vai embora, em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Deus abençoe. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com, patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma Igreja Internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares
e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé. Faça parte dessa missão. Tem jurado. Agora olha só. Quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus. Vocês viram o tanto de bênção? Eu vou ler até o versículo 14. Vamos continuar? Vamos lá? E todos os povos da terra verão o que, pessoal? Que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus e no fruto da tua sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. Versículo 12. O Senhor o seu bom tesouro. Vamos lá. Oh, aleluia. O Senhor, lê comigo, te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Aleluia. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em quê, pessoal? Em cima e não? Quando? Então tem uma condição. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para... Aí às vezes a pessoa lê um versículo dele. É poderoso. Vamos aplaudir Jesus, que isso é maravilhoso. Amém? Versículo 14. Eu não li o 14, né? Não li, não? Vamos lá, vamos para o 14. E não o que, pessoal? De todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares para o quê? Pessoal, olha para o pastor em nome de Jesus, e quando a pessoa lê um versículo desse e fala, oh, Deus colocando de cabeça, eu não estou, mas eu não errei, mas o que eu fiz? Não, tem alguma coisa. Você erra por fazer coisas que desagradam a Deus, e às vezes as pessoas esquecem do pecado da omissão. Quem entende, diga amém. Talvez é o caso de muitos. O pecado de não se posicionar. E o nosso Deus procura pessoas posicionadas. Eu sempre gosto de citar o exemplo de Daniel. Daniel, rapaz, está quente aqui. Presta atenção agora. O nosso Deus, você vai observar que o nosso Deus procura pessoas posicionadas. Olha o Daniel. Presta atenção, Daniel. Que assentou no coração não o quê? Se contaminar. Para o banquete do rei. Meu amigo, nós precisamos ser pessoas assim. Volta lá agora para 1 Samuel, que é o que nós estamos estudando. Vamos lá. O versículo 23 tem uma informação importantíssima. Vamos lá, diz assim, ó. Por que a rebelião? Lembra que ele foi rebelde, foi ou não foi? Aí o Samuel fala assim para ele assim, ó. Por que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? Por que é pecado de feitiçaria? Por que ele associou a rebelião como pecado de feitiçaria, né? E porfiar é como iniquidade. E porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste... Tá aí. Pode trazer para mim o microfone. Tu rejeitaste a palavra de quem? Por que ele comparou a rebelião aqui com a feitiçaria? Rebelar-se contra Deus é colocar a própria vontade, a vontade própria acima da divina, agindo com a mesma soberba de adivinhos e bruxas. Quando você coloca a sua própria vontade, olha só, por isso que é comparado com a feitiçaria. Porque quando você coloca a sua vontade acima da de Deus, é a mesma soberba daquele tempo, né, de adivinhos e bruxas. Né? Que nem um satanista. Que nem uma pessoa que declara publicamente
que serve a quem? O diabo. Então você tem que tomar cuidado com a rebeldia. Pastor, isso é sério, né? É sério ou não é sério? É seríssimo. Outra coisa é porfiar. É como idolatria. Eu coloquei aqui, ó, é uma teima, é uma obstinação, né? É seguir o seu próprio caminho em vez de obedecer o que foi constituído, né? A pessoa, eu coloquei aqui, né? Em vez de obedecer, constitui culto a si mesmo, ou seja, idolatria. A vontade dela prevalece e a pessoa se idolatra. E tem gente que é assim, já observou? Gente que se idolatra? É, meu amigo. Qual é a consequência disso? A consequência disso é Deus olhar para o Saul e falar assim, ó, eu tenho outro. E o que vai acontecer com Saul agora é triste. Porque Deus vai começar a bater, mas de mão fechada. Vocês estão entendendo a minha expressão? Vocês querem ver? Ó, versículo 24. Então disse Saul a Samuel, ó, ele vai confessar, mas presta atenção, ó. Pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Opa, ele mostra aqui realmente o que ele queria. E, meu irmão, é muito claro. Ele fala assim, ó, eu temi o povo. Então, já viu que gente é assim? Você fala assim, mas por que você fez? A pressão. As pessoas começaram a falar no meu ouvido, começaram a falar assim, me pressionaram, aí eu fiz. Você não tem dó de mim? Deixa eu falar para você, não tem não. Biblicamente não tem essa dó, não. Me pressionaram, você não entende? Às vezes, no mundo, com o homem tem essa compreensão. Mas quando se trata da sua comunhão com Deus, não, pessoal. Não pode. Você tem que tomar cuidado com isso. As pessoas vão te pressionar mesmo. Para quê, pastor? Para desobedecer a quem? O diabo quando não vem, ele manda secretário. Eu já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa conversa? O diabo quando vem, manda secretário. E aí a pessoa começa, pastor, eu fui pressionado. As pessoas, meu irmão, por isso que eu estou falando, Deus procura pessoas posicionadas. O Sadraque e Mesaque foi pressionado para se curvar? Foi ou não foi? O rei falou assim, ó, eu não sei se você está escutando direito, o Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu vou mandar tocar a música de novo. E quando tocar a música de novo, se vocês tiverem juízo, porque é isso que ele fala, vocês vão se curvar a mim. Se fosse uma pá de crente que eu conheço, tocou a música, Senhor, olha só, o Senhor sabe do meu coração, né? Eu vou curvar aqui, é só para não morrer. Porque... Sim ou não? Tem gente que é assim ou não é? Com a pressão. Mas Deus procura pessoas posicionadas. Me lembro de um vídeo agora que aconteceu até uns 15 anos, de 2015, 2016, onde cristão lá naquelas regiões lá, onde a turma não gosta do cristão, né? Foram decapitados. Lembra disso? Quem lembra disso? No mar. Quem lembra daquele vídeo pesado? Quem viu? Quem viu esse vídeo? Foi, meu irmão, espalhado para todo mundo. Se você olhar a expressão daqueles homens, não tem desespero, não tem medo, são pessoas posicionadas. Vão morrer, mas vão morrer em quem? Se fosse muito crente que a gente conhece aí, eles falavam assim, ó, negue a Jesus, negue a Jesus. Eles não negaram. A expressão deles eram serenas, eram firmes. E não negaram o Senhor e morreram. Para Cristo. E o nosso Deus falou em Mateus 24 que isso ia acontecer. Aí eu te pergunto agora, e se fosse com você? Se fosse com você? Jesus está voltando. Se fosse contigo, te prenderem pela sua fé e falasse assim para você assim, ó, negue a Jesus ou eu vou cortar sua garganta agora.
Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu ia dar uma balançada, hein? Eu ia fazer que nem o senhor fez a oração agora, assim, meu Deus, o senhor conhece meu coração, morrer agora. Porque você até, meu irmão, ia buscar até versículo bíblico para justificar não morrer. Mas Deus procura pessoas posicionadas, firmes na presença de Deus. Você observou que a gente está passando um período assim onde as pessoas, qualquer coisinha sai da presença de Deus? Qualquer coisinha tem uma desculpa para desobedecer a palavra de Deus? Às vezes não é a pressão, alguém falando para você assim, olha, não, o seguinte, desobedece. Não é assim, não é explícito assim. Às vezes uma perseguição dentro da igreja, uma perseguição no teu trabalho, na família. Meu irmão, o nosso Deus, Ele procura pessoas que perseveram. Você vai observar a perseverança. Meu irmão, é algo que tem que estar na vida daquele que serve a Deus. Irmão, em nome de Jesus, não vai prosperar, as coisas não vão, porque tem gente que não prevalece na presença de Deus. Continua agora, vamos ler em nome de Jesus. Ao versículo, presta atenção agora. Versículo 25. Ele até confessa o seu erro, né? Versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore quem? Ele pede perdão para quem aqui? Ele está pedindo perdão para quem? Para quem? Para o Samuel. Mas ele errou foi com quem? Olha a mente dele. Perdoa-me. Olha, perdoa. Aí o que acontece? Nós vamos lá agora nós vamos para a sua casa, vamos lá para a igreja, e aí nós vamos adorar. O que tem de gente hoje é assim. Tem uma vida promíscua, errada, cheia de pecado aí fora, e vem para a igreja, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, e fica só assim, balançando, parecendo que está em hipnose, assim, ó. Né? E gosta, apaga a luz, aí todo mundo apaga a luz, aí todo mundo, aí vai o show, um show pirotécnico, é cheio de luz, e a pessoa fica toda emocionada, e chora, e é uma abraçação. Oh, Jesus. Por emoção, tem nada a ver com vida com Deus, nada a ver. Só sentimentalismo, tem nada a ver. As pessoas, me perdoa o meu pecado, eu quero estar bem com as pessoas. Ele está dizendo assim, eu quero estar bem com as pessoas, do que bem com quem? Ele não está nem aí. Você vai observar, olha só a postura dele, versículo 26. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Eu não vou tornar com você. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. Deus já era. Você está pedindo perdão para mim? Tinha que pedir perdão para Deus, você já era, você perdeu. Versículo 27, olha só, pessoal, o conteúdo. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Ele fez assim, virou as costas, pegou a roupa dele e fez assim, rasgou. Versículo 28, por quê? Ele diz assim, olha a pancada que o Saul vai levar. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tenho dado ao teu próximo. Agora leia o final lá. Melhor do que tu. Irmão, imagina uma pessoa que só quer ser reconhecida. Sim ou não? Só quer ser reconhecida, quer aparecer para todo mundo e ouvir no final assim, e é melhor do que você. Não, melhor do que eu não. Melhor do que eu não, pastor. Melhor do que você. Porque só de obedecer a Deus, você pode ter todas as qualidades. A Bíblia fala que Saul era o homem mais alto que tinha na época.
Ele chamava atenção de longe. É tão evidente isso que quando foi escolher um novo rei para ungir, na hora que Samuel ele entra na casa de Jessé, ele olha o irmão mais velho de Davi, que era o mais alto, né? E fala assim, certamente está perante o Senhor ser ungido, porque era um homem, né, que tinha aparência. Irmão, tem nada a ver isso aí. Não vai nessa, não. Não vai nessa, não. Aí você vê ele assim, se achando, e imagine uma pessoa cheia de orgulho, ouvindo isso aqui, ó, e tem um melhor que você. Ai, meu Deus do céu, que dor. Versículo 29, Deus sabe tratar, e quando bate é de mão fechada, viu? E também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende. Está falando do nosso Senhor. Porquanto não é um homem para que se arrependa. Versículo 30, pessoal, em nome de Jesus. Disse ele então. Olha o que ele vai falar, ó. Pequei, ele assume o erro. Aí o que ele pede em seguida? Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Vocês ouviram o que eu acabei de ler agora? Pequei. Mas faz favor, aqui Samuel, faz favor, Samuel. Samuel, tá bom, eu errei. Tem um cara melhor que eu? Tem, olha Samuel, eu errei. Mas faz favor para mim, me honra diante dessas pessoas. Esse cidadão aqui, ele se arrependeu de não ter obedecido a Deus? O que ele quer? Reconhecimento humano. E talvez eu estou falando com pessoas aqui, hoje, aqui. Não é outro culto, não. Essa reunião. Que só, meu irmão, você gosta desse reconhecimento. Mas isso, pastor, mas peraí. Mas quem é que não gosta? Então, meu irmão, quando eu sirvo a Deus, isso é uma consequência. Assim como aconteceu com quem? Com ele. Mas no dia que isso for uma necessidade, você está errando o alvo. Reconhecimento humano. Aí Paulo, obrigado, pastor Paulo, sabiamente, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia fala assim, que coisa forte. Guarda esse versículo, serva de Deus, porque isso aqui é palavra viva. E não buscamos glória dos homens. Aleluia. Lê comigo. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que o que, pessoal? Podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Ó, Paulo, eu até poderia ser representante de Cristo, ser representante de Deus, ser pesado. Mas ele fala assim, eu não tenho que ser pesado para ninguém. O pastor, o obreiro, ou quem quer que seja, não tem que ser pesado para ninguém. Tem que ser pesado para ninguém. A palavra do homem de Deus, a palavra do servo de Deus, da serva de Deus, tem que entrar no coração das pessoas como flecha. Para as pessoas pensarem, refletirem. Mas pesado para ninguém, não. Tem que ser pesado. Porque eu não busco a glória do homem. Quem não está aqui para buscar a glória do homem? Não está aqui para buscar a glória do homem. Levanta a mão, misericórdia, gente. Eu preguei isso tudo aqui para você não falar. Você está indo atrás da glória do homem ainda, misericórdia. Cadê? Levanta a mão assim. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus. O diabo oferece isso para Jesus. Lembra disso? Em Lucas capítulo 4, e o diabo, versículo 5, e o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será o quê? Apresentou para o Senhor Jesus a glória desse mundo. Mas nós não somos assim. Eu guardo esses dois versículos aqui. Mateus 6, versículo 1. A Bíblia fala o seguinte, isso aqui é um cuidado que eu e você temos que ter. Eu vou ler essa versão. Ó. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Eu vou ler de novo. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros
para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está onde? Que está no céu. Li a NVI. Outro versículo que você vai guardar para a gente orar agora, ó. Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Agora lê comigo agora, ó. Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Vamos aplaudir Jesus. Oração. Glória a Deus, eu quero orar agora por você, amigo que está agora. Presta atenção, essa oração vai ser uma oração, claro, para todos, mas para algumas pessoas vai se tornar específico. Em cada caso, tem pessoas agora que estão doentes. Pastor, eu fui no médico e o médico notou algo estranho e me pediu para fazer um outro exame. Isso me preocupou muito. Me pediu para fazer uma biópsia e eu estou muito preocupado. Pastor, esse exame é muito doloroso fazer. Então eu vou fazer essa oração para você. Primeiro, para te acalmar e você ficar firme na presença de Deus. E segundo, para te preparar para boas notícias em nome de Jesus. Pai, poder de Deus. Eu faço oração por essa pessoa que está, meu Deus, num momento muito, meu Pai, de nervosismo, porque vai precisar fazer esse exame. E, meu Deus, isso deixou ele muito aflito e aflita. Mas o seu poder, que é grande e poderoso, entra agora no corpo e se tem alguma célula cancerígena, o Senhor vai desfazendo. Se tem, meu Deus, o inchaço, o Senhor vai, meu Pai, desmanchando, e o Senhor vai, meu Pai, em nome de Jesus, operando. Se tem um caroço que apareceu no seio, meu Pai, o Senhor tem poder de curar, libertar e restaurar. Pai, toca, Jesus opera, Deus transforma, Deus faz o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu bebi a minha água toda. Pastor, só estava com sede, né? Para receber a bênção também, e você também. Amanhã, vem colocar a sua família no altar de Deus. Imagens, eu no altar de Deus com a minha família, exatamente. Eu quero te esperar aqui, ó. A minha família está no altar de Deus. A sua também. Traz. Através de uma fotografia, em uma dessas reuniões, 7, 9, meio-dia, 3 da tarde, também às 19 horas. 98675-7493. Mais uma vez, 98675-7493. Pastor, eu sou um mantenedor da obra de Deus. Eu quero fazer uma oferta, plantar. Nessa quarta-feira eu quero fazer uma oferta para o meu Senhor. Eles vão deixar agora o Pix, tá bom? Isso mesmo, a chave Pix. Tá bem na tela, em nome de Jesus. Você vai fazer a sua... Pastor, qual é a minha oferta? Deus, ele já, se é você que vai fazer a oferta, Deus, ele já falou no seu coração o valor dessa oferta. E pode semear na obra de Deus. Através da Igreja da Graça, do Show da Fé, nós alcançamos mais de 191 países. A palavra de Deus, o Evangelho está alcançando almas. Pessoas estão sendo salvas através da tua semente. Então, faça com fé em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu sou um semeador. A Bíblia fala que não falta semente para aquele que semeia. Então tá aqui o QR Code, coloca o QR Code exatamente, você pode fazer através do Pix ou na chave Pix agora, IGD Doações, eles vão colocar aqui, ó, exatamente, e você pode enviar, assim que você fizer essa oferta, envia para o telefone 98675-7493. Que Deus abençoe você, até amanhã, em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas.
Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença.